Querido Pai, pedimos a Tua bênção por mais uma hora. Rogamos que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Queremos nos livrar do pecado. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Certo, sobre o que vamos falar agora? Vamos falar de histórias. Falamos na última hora sobre coisas aparentemente impossíveis. Como nos libertaremos de toda a mancha do pecado em nossas vidas? Essas parecem ser o sonho impossível. Mas agora vamos falar de realidades, histórias de pessoas que lutaram como nós e encontraram algum sucesso e até mesmo alguns fracassos. Começando pelo primeiro, e vou abordar um por um à medida que avançamos. Em 24 de janeiro de 1975, Keith Jarrett foi à Colônia para dar um concerto. Ele estava em péssima forma física naquele momento. Mesmo assim, ele queria dar o concerto. As 1.300 pessoas que haviam comprado ingressos não ficaram decepcionadas. Em preparação para o concerto, o pianista de renome mundial pediu um instrumento muito especial. Ele queria um Bösendorfer modelo 290 Imperial, o maior e melhor piano de cauda do fabricante. Quando subiu ao palco da Ópera de Colônia e viu o instrumento ali, ficou de queixo caído. De fato, havia um piano de cauda Bösendorfer lá, mas era um piano de cauda pequeno e ensaiado. Os ajudantes de palco tinham saído por causa de um mal-entendido. O virtuoso olhou para o pequeno instrumento, obviamente em mau estado. Muito cético, sentou-se ao piano para sentir como o instrumento funcionava e ouvir seu som, e a decepção foi enorme. O piano não estava afinado corretamente. Os pedais não funcionavam direito. As notas mais brilhantes eram fracas. O baixo era leve e fino. O piano de cauda pequena não era realmente um instrumento no qual um pianista capaz devesse ficar afluito. Mas havia muito pouco tempo para colocar outro instrumento no lugar, e um afinador de pianos precisaria de várias horas para deixar o piano em forma. Jared queria cancelar o show inteiro, mas um organizador de shows de 17 anos implorou para que ele prosseguisse com a apresentação. Eles tinham vendido muitos ingressos. O que fariam? Após cuidadosa consideração, Jared concordou, tanto porque sua gravadora faria uma gravação ao vivo, quanto porque o equipamento de gravação estava instalado e ele não queria decepcionar o público. Jarrett começou com improvisações e, à medida que tocava, sua execução evoluiu para oscilar entre a simplicidade e a complexidade. Ao final do concerto, aplausos ensurdecedores irromperam na lotada casa de ópera. Ao se referir a este evento de 24 de janeiro de 1975, ele é simplesmente chamado de Concerto de Colônia. Time dos sonhos. Parece um sonho, não é? A expressão usada quando montamos um time com os melhores jogadores. Encontramos o equilíbrio perfeito entre as habilidades e personalidades dos membros da equipe, mas nem todos os membros da igreja são times dos sonhos, não é mesmo? Nós. O reino de Deus é um reino diferente. O poder do Espírito Santo não se manifesta principalmente em força e poder. O poder do Espírito é frequentemente manifestado quando você coça a cabeça diante das dificuldades que enfrenta, perplexo. O desconhecimento do que fazer com os recursos disponíveis se manifesta em membros da igreja cujas vidas são um tanto falhas. E quanto a todos nós, eu me maravilho com a maneira como Deus está tocando o instrumento que chamamos de igreja. Um time dos sonhos? Não exatamente, mas um instrumento que se torna um sucesso, mesmo com cordas desafinadas, tonalidade desequilibrada e um som metálico. Outro indivíduo, John Stott, relata uma experiência de 1958, quando liderou uma campanha evangelística para estudantes universitários em Sydney, Austrália. Na véspera do último encontro da série, Stott perdeu a voz. Agora, uma coisa é quando você faz em casa, outra bem diferente quando você tem um fim de semana inteiro. Ele ainda tinha que pregar. Antes de entrar no palco, ele pediu a alguns alunos que lessem uma passagem em 2 Coríntios 12, onde Paulo fala sobre o espinho na carne. Somos falhos. Vamos ler esse texto. Vale a pena ler, certo? 2 Coríntios 12, versículo 9, porque isso nos descreve. 2 Coríntios 12, 9. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Texto poderoso para cada um de nós.
Ele havia citado isso naquela noite. Oramos para que o espinho na carne fosse removido de mim, mas continuamos orando para que, se aprovesse a Deus manter-me na fraqueza, eu me alegrasse nas minhas enfermidades para que o poder de Cristo repousasse sobre mim. Porque quando estou fraco, sou forte. Lembro que ele disse que eu tinha que chegar a 1 polegada do microfone. Eu grasnei o Evangelho. Eu não conseguia usar nenhuma inflexão de voz, não conseguia expressar personalidade. Eu era apenas um grasnido em tom monótono. Apesar dos desafios físicos que Stott estava enfrentando, a resposta ao seu apelo para aceitar a Cristo foi maior do que em qualquer uma das noites anteriores. Desde 1958, voltei à Austrália umas 10 vezes, diz ele, e em todas as ocasiões alguém veio até mim e perguntou: "Você se lembra daquela noite de pregação no salão da universidade quando você perdeu a voz?" E a pessoa respondeu: "Eu me converti naquela noite." Gostaríamos de ser um Basendorfer modelo 290 Imperial, não é mesmo? Em vez disso, no palco à nossa frente está um pequeno e desgastado piano de prática, vindo de um porão empoeirado. Vemos isso em toda a Bíblia. A maneira de Deus agir não é exatamente o que esperamos, não é? A Bíblia foi escrita por indivíduos imperfeitos. Lembre-se disso. Indivíduos imperfeitos. Eles tinham seus próprios problemas, mas é Deus quem está tocando as notas. E deu tudo certo, não é? Aquela Bíblia que Ele nos deu. Nós somos imperfeitos. Sim, nós somos. Testemunhas imperfeitas, mas Deus pega nossas fraquezas e as transforma em milagres. Confiamos nele apesar das nossas fraquezas? Estamos dispostos? Sim, todos nós somos fracos. Certo, algumas grandes histórias. Tudo bem. Franz Hazel, batizado aos 20 anos. 2 décadas depois, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Hazel, agora com 40 anos, casado e com 3 filhos, foi convocado para o exército de Adolf Hitler. Como objetor de consciência adventista do 7º dia, ele pediu para servir como médico, mas foi colocado na linha de frente construindo pontes para a máquina de guerra de Hitler. Determinado pela graça de Deus a ser fiel à sua fé, Hazel levou sua Bíblia consigo para a batalha. Hazel enfrentou muitos desafios, mas permaneceu fiel, conquistando a confiança e a admiração de muitos de seus companheiros soldados, incluindo o comandante de sua companhia. À medida que a frente alemã avançava para o leste, Hazel e companhia acabaram se aprofundando no território russo da União Soviética. Mas ele foi fiel, continuou lendo a Bíblia diariamente. Um dia, foi chamado ao escritório do comandante e instruído a levar sua Bíblia consigo. Ele ficou surpreso ao encontrar seu sargento e tenentes supervisores lá também. Sem demora, o comandante começou a fazer perguntas sobre vários ensinamentos bíblicos, e Hazel pacientemente respondeu às perguntas do comandante, mostrando-lhe respostas do texto bíblico. Por fim, o comandante ficou satisfeito e explicou: "Então você conhece a Bíblia do início ao fim, não é?" Agora era a vez de Hazel fazer algumas perguntas. Sabendo que na vida civil o comandante era professor de história, Hazel afirmou que a Bíblia contém algumas profecias com conteúdo histórico, escritas por volta de 600 a.C. Sempre quis conferir com um especialista na área. Você estaria disposto a me deixar apresentá-las e depois me dar seu feedback sobre a exatidão dos fatos? O comandante concordou prontamente. Hazel prosseguiu com o intrigante estudo encontrado em Daniel 2, adivinhe, explicando como os diferentes metais, ouro, prata, bronze e ferro, representavam os reis da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Espantado, o comandante confirmou a veracidade histórica da antiga profecia. Então, perguntou sobre o significado dos pés da imagem. O que ele ia dizer agora? Franz explicou que os 10 dedos representavam as 10 tribos da Europa moderna. Descreveu as características do ferro e do barro que tornam impossível a união dessas duas substâncias. O comandante ficou em silêncio por um momento, então perguntou: "O que isso significa?" Ele orou para ter coragem. Hazel explicou: "A única conclusão a que um estudante da Bíblia pode chegar é que o Führer não pode vencer esta guerra. Não será possível para ele unir a Europa sob sua liderança e estabelecer seu terceiro Reich de 1000 anos.
Senhor, disse ele, as previsões da Bíblia têm se mostrado precisas repetidas vezes. E se forem precisas aqui, significa que estamos travando uma batalha perdida. Isso exigiu uma boa dose de coragem, você não acha? Para ele sequer dizer essas palavras, todos na sala ficaram em silêncio. De repente, o comandante se levantou, anunciou que era hora do almoço e pediu a Bíblia de Franz emprestada. Uma semana depois, o comandante devolveu a Bíblia, dizendo a Franz em particular: agradeço o que você compartilhou comigo. De agora em diante, não operaremos mais 1/3 de nossos veículos motorizados. Quero que você armazene as rações de gasolina economizadas em tambores e latas, para que quando o fim chegar, tenhamos combustível suficiente para voltar para casa. Você pode dizer uma graça incrível sobre isso? Poder de Deus. Com base nas ações do comandante, devido à sua crença na exatidão da interpretação de Daniel 2, especificamente da imagem dos dedos dos pés, que transmitiam o fato de que a Europa jamais se uniria novamente, a companhia tinha combustível suficiente para sua retirada, salvando a vida de Hazel e de vários outros, incluindo o comandante que acreditou na palavra de Deus sobre esse ponto. Amigos, temos a certeza de que o sonho é certo e sua interpretação segura. As profecias encontradas nos livros de Daniel e Apocalipse são absolutamente confiáveis. Deus as deu. Pela precisão do seu cumprimento no passado, podemos ter certeza de que o que está previsto para o futuro também se cumprirá. Mais um texto para ler, e acho que você já decorou este. 2 Crônicas. Capítulo 20. E adivinhem, versículo 20. 2 Crônicas 20:20. Levantaram-se de madrugada e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá levantou-se e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Assim prosperareis. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. Isso se cumpriu em nossa pequena experiência histórica aqui. Deus fez o que era necessário para que aquele comandante acreditasse na profecia de que perderiam esta guerra bem no meio da guerra, quando estavam avançando para a Rússia com todas as forças que conseguiram reunir. Temos essa certeza. Creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. E a propósito, esse é o tema da apresentação de Mateus, da apresentação do meu filho, na próxima hora. Temos a orientação profética de que precisamos saber o que é, se quisermos entender o que está acontecendo ao nosso redor em nosso país neste momento. Vocês falarão sobre essas questões. Bem, voltando ao nosso tempo, tivemos uma tentativa de assassinato recentemente, não é? Achávamos que essas coisas já tinham acabado. Não vamos ter mais nada disso. E os apoiadores de Donald Trump parecem mais zelosos do que nunca. Este é Dan Patrick, o vice-governador do Texas. Louvado seja Deus, disse ele. Sua vida foi poupada para um momento como este. E em seu discurso na Convenção Nacional Republicana, Trump disse: estou diante de vocês nesta arena somente pela graça de Deus Todo-Poderoso. Tudo bem, fico feliz que ele esteja vivo. Fico feliz que o assassinato não tenha sido eficaz. Mas, de qualquer forma, pessoal, precisamos ter muito cuidado com quem apoiamos, com quem temos lealdade. Deus não endossa candidatos políticos. Ele permite que eles permaneçam no poder por um tempo e depois encontra outra pessoa. Tudo isso está condicionado à obediência. E, portanto, não podemos fazer julgamentos com base nisso. Agradecemos a Deus por um milagre tê-lo mantido vivo, e devemos deixar por isso mesmo. O projeto de transição presidencial de 2025 atraiu muita atenção da mídia. O plano detalhado do projeto foi publicado em um guia de políticas de 922 páginas, chamado Mandato para a Liderança, a Promessa Conservadora. Ele propõe muitas mudanças a serem implementadas durante os primeiros 180 dias da presidência de Trump. Uma recomendação encontrada na página 589, no meio do livro, afirma: isso nos faz refletir profundamente sobre os estudantes das profecias bíblicas.
Afirma: Deus ordenou o sábado como dia de descanso até muito recentemente. O Congresso deveria incentivar o descanso comunitário por meio de emendas à Lei de Normas Trabalhistas Justas. Exigir que todos os trabalhadores recebam 1h30 de salário pelas horas trabalhadas no sábado. Esse dia seria o domingo por padrão, exceto para empregadores com uma observância religiosa sincera de um sábado em um horário diferente. Por exemplo, do pôr do sol de sexta-feira para o sábado, a obrigação seria transferida para esse período, certo? Então, bem no meio de todo o projeto, o plano tem alguns problemas. Primeiro, alguns funcionários podem ser incentivados a trabalhar no sábado por um dinheiro muito extra, 1h30 de salário, todos os domingos. Segundo, o governo ultrapassa seus limites ao tentar regulamentar um dia religioso. Qual seria o próximo passo? Em 1610, a primeira lei dominical dos Estados Unidos ameaçava com a pena de morte os infratores reincidentes. Isso não faz muito tempo aqui no nosso país. Por fim, tornar o domingo o sábado padrão favorece um grupo específico de pessoas. Na prática, será que os grupos que honram o sábado bíblico do sétimo dia realmente encontrariam o alívio prometido? A Bíblia diz que os Estados Unidos eventualmente decretarão a pena de morte contra aqueles que se recusarem a honrar o domingo como sagrado. Nossa profetisa prevê que este será o momento em que nosso país, aqui estão suas palavras, repudiará todos os princípios de sua Constituição como um governo protestante e republicano. Todos os princípios. Isso poderia acontecer sob o governo Trump ou qualquer outro governo? Absolutamente possível. Foi isso que nos disseram. Certo, agora algo que você pode ou não saber. Eu não sabia há 1 ano, a Reforma Nova Apostólica. Em termos simples, é NAR, Reforma Nova Apostólica. Talvez o movimento mais importante do qual você nunca ouviu falar. O que é? Essa mudança está em andamento há cerca de 1 década. Ela surge de um setor vitalmente importante, mas fora do caminho tradicional, do cristianismo. Os líderes da NAR operam no mundo selvagem e confuso do cristianismo carismático evangélico. São igrejas, ministérios e comunidades que resistem às regulamentações e à burocracia das denominações, recriando as dimensões sobrenaturais da igreja primitiva por meio de profecias, línguas estranhas, milagres, etc. Especialistas estimam que havia cerca de 44 milhões de carismáticos independentes no mundo em 1970. 50 anos depois, em 2020, esse número passou de 312 milhões, de 44 para 312 milhões. A dramática história da NAR, nova, qual era mesmo a palavra? Nova Reforma Apostólica. E a política americana começou há 40 anos em um lugar chamado Seminário Teológico Ford, uma importante escola de formação evangélica em Pasadena, Califórnia. Ansioso por desvendar os segredos dos movimentos cristãos em rápido crescimento, C. Peter Wagner rompeu com a corrente principal da academia evangélica e começou a conviver com alguns dos evangélicos carismáticos não denominacionais mais indisciplinados. Um deles era Cindy Jacobs. Cindy Jacobs, uma autoproclamada profetisa que conheceu Wagner em 1989. Jacobs afirmava ouvir diretamente de Deus e pregar a sua palavra como os profetas bíblicos. No primeiro encontro, Jacobs contou a Wagner sobre seu trabalho como profetisa, coordenando campanhas massivas de oração para expulsar demônios de alto nível, e ele ficou fascinado. Uma teologia provocativa que se espalhava pelos círculos carismáticos da época era a crença na restauração moderna de apóstolos e profetas. Lembre-se, estes são os mesmos que disseram que a última voz profética em que se pode confiar era João, o revelador, no livro do Apocalipse e em seu evangelho. Mas agora, de repente, há uma mudança. Wagner amava essa nova concepção de liderança. Ele chegou a crer, por meio de profecias pessoais de Jacobs e seus amigos profetas, que ele próprio era um apóstolo moderno, comissionado para ajudá-lo a instigar um avivamento global massivo. Ele achava que era uma revolução nos governos da igreja no nível da reforma protestante, e os devotos seguidores de Wagner às vezes o descreviam como o Martinho Lutero da nossa era. Em 1999, ele decidiu se aposentar mais cedo da Fuller para se dedicar ao projeto da NAR em tempo integral.
A NAR, lembre-se, nova reforma apostólica, começou como um esforço para revolucionar a Igreja, dando início ao que Wagner chamou de Segunda Era Apostólica. Wagner conheceu um palestrante motivacional chamado Lance Wallnau. Ele havia moldado uma estrutura que chamou de Mandato das Sete Montanhas. Você já deve ter ouvido falar dele. As Sete Montanhas representavam diferentes áreas de influência: governo, religião, mídia, artes e entretenimento, educação, família e negócios. O mandato divino era para que os cristãos conquistassem o topo de todas essas montanhas da cultura, fazendo com que o domínio cristão reconfigurasse a sociedade de cima para baixo. E Wagner abraçou tudo isso. No início de 2008, Wagner lançou uma campanha publicitária completa para disseminar o projeto 7M e os conceitos de guerra apostólica por toda parte. Uma das seguidoras mais proeminentes foi inesperadamente promovida a candidata republicana à vice-presidência. A governadora do Alasca, Sarah Palin, havia sido orientada por um profeta da NAR no Alasca, e os líderes da NAR acreditavam que a candidatura de Palin era divinamente ordenada. Os jornais holandeses chegaram a declarar profeticamente que um dia a própria Palin seria presidente. As extensas redes e influência da NAR continuaram a crescer rapidamente, abrangendo o globo com redes de oração e alianças apostólicas internacionais que rivalizariam com as maiores denominações globais. Em 2013, jornais holandeses publicaram uma nova profecia, anexada a uma bandeira de guerra revolucionária com o popular slogan do século XVIII, que pode ser traduzido aproximadamente como julgamento por combate. Ele criou uma campanha de oração e profecia impulsionada pela NAR para promover o nacionalismo cristão e a recristianização generalizada da sociedade. Wallnau mais tarde alegaria que uma nova profecia lhe foi dirigida quando esteve na presença de Trump. O 45º presidente deveria ser um Ciro de Isaías 45. Deus supostamente disse a Lance. Para traduzir Ciro, o Grande, foi o antigo imperador persa que enviou o povo judeu de volta do exílio para reconstruir Jerusalém. Por meio do profeta Isaías, Deus chama Ciro de seu ungido. E essa palavra em hebraico é Mashiach, de onde vem a palavra Messias como o ungido. No início da campanha de 2020, os líderes da NAR eram membros e representantes da campanha de Trump. Quando Joe Biden foi declarado vencedor da corrida eleitoral de 2020 e Trump se recusou a admitir a derrota imediatamente, os líderes da NAR intensificaram uma das cruzadas de guerra espiritual mais rápidas e abrangentes da história americana. Disseram veementemente a seus seguidores que Trump teria um segundo mandato como presidente, segundo a profecia, e que uma conspiração de bruxaria e principados demoníacos estava roubando a eleição dos ungidos de Deus, disse Sheets a seus seguidores. É a vontade de Deus que Trump vença, não Biden. Não temos escolha a não ser continuar lutando. Os jornais holandeses levaram uma equipe de 20 apóstolos e profetas da NAR para cada um dos estados onde os resultados das eleições estavam sendo contestados, e eles realizaram reuniões de oração e profecia de alta intensidade, repletas de retórica violenta. Os membros do grupo disseram: preparem-se para galopar e ensanguentar suas espadas no Espírito de Deus. 8 dias depois, em 6 de janeiro, Cindy Jacobs teve acesso à Casa Branca, e ela e uma equipe de guerreiros espirituais caminharam pelo prédio, travando uma guerra espiritual em nome de Trump. Tian declarou, com toda a sua suposta autoridade apostólica: nós governaremos e reinaremos por meio de Donald Trump e sob o senhorio de Jesus Cristo. Havia uma expectativa real de que Deus reinstauraria Trump milagrosamente. Essa era a espiritualidade por trás do 6 de janeiro. Dezenas de bandeiras de apelo ao céu pontuavam a multidão ao redor do Capitólio. Cindy Jacobs e uma equipe de apóstolos da NAR usavam todas as suas táticas de guerra espiritual para combater os principados e poderes demoníacos que acreditavam estarem sequestrando a eleição. Nenhum desses líderes da NAR foi processado por seu envolvimento. Sua retórica ainda é repleta de uma mistura potente de raiva e otimismo. É o céu ou o inferno, e Deus está do nosso lado nesta guerra santa. Os líderes do corpo da NAR estão posicionados para estar nos círculos internos de consultores administrativos em muitas questões políticas. Lance Wall agora diz, e disse em sua turnê Battleground State Tour de 2024, que este é o plano de Deus para o fim dos tempos.
Pois bem, somos nós. É onde estamos hoje. E é onde estivemos nos últimos 15 anos. Vamos um pouco mais adiante. Vimos algumas das distorções com as quais Satanás tentou nos confundir, mas Deus se empenhou em destruir as distorções de Satanás, não é mesmo? E continua fazendo isso. Não devemos esquecer nem por um minuto que aquelas forças que parecem trazer a derrota estão, no entanto, sendo usadas por Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nem o diabo pode fazer nada contra a verdade, não é mesmo? Ele está tentando o tempo todo, e aqui neste mundo ele parece estar conseguindo o que quer. Mas precisamos olhar os bastidores novamente, não é mesmo? Deus está realizando a sua vontade. Penso nisso com o que aconteceu comigo pessoalmente, em um nível completamente diferente. Eu estava ensinando no Pacific Union College, e pouco tempo depois de eu estar lá, Desmond Ford veio da Austrália para cá. Ele começou a ensinar sua compreensão sobre o juízo investigativo, o que significa que ele não começou em 1844. Sua compreensão de quem somos na justificação pela fé. Ele realizou reuniões não apenas no Pacific Union College, mas em todo o país. E eu pensei comigo mesmo, isso é inútil. Vamos perder esta guerra. Não vamos vencer esta batalha. Isso não é sensato. Mas onde está Desmond Ford hoje? Ele acabou com a própria vida acreditando como um evolucionista teísta. Um evolucionista teísta. Sim, Deus criou este mundo, mas o fez ao longo de muitos milhões de anos de desenvolvimento. Não quero acabar com minha vida dessa maneira, então continuarei fazendo isso em igrejas como esta que estão dispostas a me convidar. Esse é o jeito de Deus, não o meu, e descobri que isso é muito pessoal. Cada vez que o erro avança, ele contribui para o bem daqueles que amam a Deus sinceramente. Pois, quando a verdade é ofuscada pelo erro, aqueles que o Senhor constituiu como sentinelas tornarão a verdade mais nítida e clara do que nunca. O erro nunca avança, Satanás, na verdade. Apenas parece. O avanço do erro é o chamado para que os servos de Deus despertem e exponham a verdade com ousadia. Vejamos 3 coisas importantes que acontecem. Propósitos através do ministério de heresias. Não sabia que existia tal coisa, sabia? O ministério de heresias. 3 objetivos que Deus tem em mente ao permitir que ideias errôneas circulem entre o seu povo. Você encontrou algumas ideias errôneas recentemente? Eu encontrei muitas. Primeiro, isso separa os falsos de coração, aqueles que realmente não têm certeza sobre o que creem. Isso os separa. Deus despertará o seu povo, diz Ellen White. Testemunhos, volume 5, 707. Se outros meios falharem, as heresias se introduzirão entre eles, o que os separará, separando o joio do trigo. Deus tem um método para permitir que heresias entrem entre nós. O que as heresias fazem? Elas peneiram a igreja. É o joio que se joga fora. O trigo permanece. Algumas das heresias que o diabo traz são tão grosseiras e desajeitadas que me é impossível que enganem alguém, mas não todas. Algumas são muito mais sutis, mais sedutoras, mais difíceis de discernir e detectar do que jamais vimos. Sem dúvida, nos conselhos de planejamento da corporação do diabo, nossa única salvaguarda é ter certeza de que estamos ancorados em Jesus e em sua verdade, e que amamos a Deus e sua igreja mais do que amamos a nós mesmos e nossas próprias opiniões. Isso é difícil de fazer. Agora, há outro propósito do ministério das heresias. Há uma história de Jeú. Vamos ler essa história por um momento. 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. E vamos olhar para o versículo 20. E a sentinela avisou, dizendo: Ele chegou até eles e não volta mais. E a condução é como a condução de Jeú, filho de Ninsi, pois ele conduz furiosamente. Frase interessante na Bíblia. Ele dirige furiosamente. Ele tem descendentes hoje na igreja que dirigem furiosamente. Ele estava furioso com a apostasia e a heresia do rei Acabe. Lembre-se disso. Ele estava tentando acabar com as heresias. Mas havia algo que lhe faltava. Faltava-lhe amor. Faltava-lhe compaixão.
Jeú estava cheio de zelo. Observe-o em ação. Ele entra e assume o comando. Ele diz: venha comigo e veja meu zelo pelo Senhor. Bem, vamos continuar só mais um pouquinho. 2 Reis novamente. 2 Reis 10, começando com o versículo 15. É reto o teu coração como o meu é reto com o teu coração? Em outras palavras, estamos de acordo? E Jonadab respondeu: se for, dá-me a tua mão. E ele lhe deu a mão e o fez subir consigo para o carro. E ele disse: vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Então o fizeram subir no seu carro. E quando chegou a Samaria, matou todos os que restavam de Acabe em Samaria, até os destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera a Elias. Uau, isso sim é que é dar conta do recado. Todos os inimigos que tiveram aquele grande fiasco no topo do Monte Carmelo, todos se foram. Jeú estava fazendo a obra de Deus, mas não da maneira de Deus. Mas Deus o estava usando, não é mesmo? A adoração a Baal precisava ser erradicada. E Jeú era o homem certo para o trabalho. Mas receio que não veremos Jeú no céu. Veremos. Não sou juiz, mas seu padrão de vida não era algo que eu considere compatível com o céu. Testemunhos para Ministros 333. Todos os que anseiam por um encontro que represente Jeú cavalgando furiosamente terão oportunidade suficiente para se destacarem. A carruagem de Jeú ainda está em movimento. Vemos isso ao nosso redor. Deixe-me mostrar meu zelo pelo Senhor. Deixe-me mostrar-lhe. Comentário Bíblico, volume 2, 1038. Os homens são lentos em aprender a lição de que o Espírito manifestado por Jeú jamais unirá corações. Não é seguro vincularmos nossos interesses a uma religião de Jeú, pois isso resultará em tristeza no coração. Deus não deu a nenhum de seus servos a tarefa de punir aqueles que não deram ouvidos às suas advertências e repreensões. Quando o Espírito Santo habita no coração, ele levará o agente humano a enxergar seus próprios defeitos de caráter, a ter compaixão pela fraqueza dos outros e a perdoar como deseja ser perdoado. Esse é o caminho de Deus, o caminho do amor. Só porque vemos alguns na igreja hoje se levantando militantemente para defender a fé, sacando suas espadas e cavalgando zelosamente no espírito de Jeú, não é evidência de que eles estarão com o povo de Deus no fim dos tempos. Este é Testemunhos, volume 6, página 400. Alguns que agora estão prontos para empunhar armas de guerra, em tempos de perigo real, deixarão claro que não construíram sobre a rocha sólida. Eles cederão à tentação. Veja bem, podemos sair da fé em Deus. Assim como Acabe saiu, ele fez um esforço para sair da vontade de Deus. Ou podemos sair do caminho que Jeú fez. Ambos nos impedem de fazer a vontade de Deus. Que Deus nos proteja de qualquer caminho de perigo. Precisamos orar repetidamente. Afasta-me das ilusões do inimigo. Testemunhos, volume 580. Todo vento de doutrina soprará. Testemunhos, volume 5, página 703. Se não quisermos que as Escrituras se obscureçam em nosso entendimento, impedindo que a verdade mais clara seja compreendida, precisamos ter a simplicidade e a fé de uma criança pronta para aprender e buscar a ajuda do Espírito Santo. Tudo bem. Outra história que encontrei na revista Adventista, escrita por um professor da Universidade Andrews que eu respeito. Estamos ocupados ungindo e elegendo e às vezes esquecemos que existe algo chamado julgamento, no qual Deus vai colocar todas as nossas manobras em ordem. A mensagem bíblica do juízo investigativo do fim dos tempos realmente assegura boas novas? O autor deste texto escreve: enquanto crescia como cristão adventista do 7º dia de 4ª geração, eu costumava estremecer à menção do juízo divino. Mesmo como um jovem pastor, eu evitava pregar sobre o juízo. A Bíblia revela que o juízo, no entanto, é uma boa notícia. Para aqueles em Cristo, o tribunal celestial é um lugar amigável. Nosso advogado celestial está ao lado deles, com o braço em volta deles. Ele não desculpa seus pecados, mas mostra seu arrependimento e fé, e reivindica.
Para o perdão deles, ele levanta as mãos feridas diante do Pai e do santo anjo, dizendo: Eu os conheço pelo nome, eu os gravei nas palmas das minhas mãos. Grande conflito, 484. Você pode aceitar essa promessa para você pessoalmente? Para ser gravado nas palmas das suas mãos. Aqueles que se arrependem de seus pecados e abrem a porta do seu coração para Cristo entrar e cear com ele, ele testifica em seu favor na corte celestial. Eles são meus filhos. Ele não é um magistrado severo tentando condenar tudo o que pode, mas um Deus amoroso e gracioso tentando salvar tudo o que pode. Com Cristo como nosso substituto e fiador, nosso advogado e mediador, nossa testemunha, nosso amigo e nosso juiz, que notícia mais segura podemos ter do que a de que Ele estará conosco no julgamento? Bem, vamos tentar outro texto. Temos alguns textos que podemos compartilhar. Ezequiel capítulo 36. E alguns deles são interessantes porque estão no Antigo Testamento, que muitas vezes é visto como uma lei de justiça, em vez de misericórdia, mas descobrimos que isso não é verdade. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. Então eu, este é o Pai, aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão purificados. De todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, eu os purificarei. E lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É essa uma promessa que Deus pretende cumprir? Ele pode fazer isso por cada um de nós. Chegar ao lugar onde faremos a vontade de Deus porque amamos isso dessa maneira e não trocaríamos isso por nenhuma outra possibilidade. Deus assume a responsabilidade máxima pela purificação e obediência do seu povo. Ele entra e faz o que não podemos fazer. Lembre-se, Ele perdoa, Ele purifica. É a sua obra. O julgamento em favor dos santos do Altíssimo é como Daniel 7:22 o expressa. O julgamento traz vindicação para o povo de Deus que foi falsamente acusado por Satanás. Em toda a Escritura, o uso principal da terminologia do julgamento está relacionado à obra de Deus de justificação, salvação, libertação e vindicação do seu povo. Eis uma palavra-chave: vindicação. Vindicação dos santos no julgamento. É isso que o julgamento fará. Ele o vindicará se você tiver entregue seu coração a Jesus Cristo honestamente. No final do grande conflito, todo o universo terá a oportunidade final de testemunhar e atestar a sabedoria, a justiça e a veracidade das relações de Deus com a humanidade. Haverá um tempo, talvez em nosso futuro imediato, quando as acusações de Satanás contra Deus forem demonstradas como falsas. Elas simplesmente não funcionam. Todo o universo verá a justiça e a verdade do caminho de Deus, a falsidade e as mentiras do caminho de Satanás. Como o grande clímax do grande conflito, haverá um tempo de grande júbilo entre o povo de Deus, grande júbilo, e as boas novas serão sobre a vindicação de Deus, a vindicação de Deus no julgamento. Os redimidos cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mais um texto que merece nossa atenção. Apocalipse, capítulo 15, versículo 31. Não, isso não está certo. Versículo 3, desculpe. Capítulo 15, Apocalipse, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei dos santos. Vamos cantar esse cântico? O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O teu caminho é justo, grandes e maravilhosas são as tuas obras. Se podes salvar uma pessoa como eu, grandes e maravilhosas são as tuas obras. E louvaremos o seu nome. Deus vindica plenamente o seu caráter de amor, e o universo estarão eternamente seguros. Essa é a promessa. Tenho provas disso? Ainda não. Não tivemos 144 mil. Não tivemos o fim do tempo da graça. A última prova ainda não chegou, mas confio em Deus neste caso. Confio em Deus e digo que são boas novas gloriosas.
Pela graça de Deus. Esta é uma grande controvérsia 425. Pela graça de Deus e pelo próprio esforço diligente deles. Observe que essas duas coisas precisam andar juntas. Pela graça de Deus, pelo meu esforço. Eles devem ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo estiver em andamento no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estiverem sendo removidos do santuário, haverá uma obra especial de purificação, de remoção do pecado entre o povo de Deus na terra. Quando essa obra estiver concluída, os seguidores de Cristo estarão prontos para a sua vinda. Então, a igreja que nosso Senhor receberá para si, em sua vinda, será uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Lembrem-se, esta é a obra de Deus, a purificação. Não consigo realizá-lo. É Ele quem me fornece o manto imaculado com que vou viver. É o seu sangue que nos purifica. É a sua graça que nos capacita a sermos vencedores na batalha contra o mal. Durante a época do templo terreno, o dia da expiação era o dia mais importante de todo o ano judaico. As pessoas examinavam seus corações, confessavam seus pecados umas às outras, certificavam-se de que estavam bem com Deus naquele dia, porque seus pecados estavam no santuário e precisavam ser retirados do santuário. Já que vivemos agora no dia antitípico da expiação, esta passagem nos lembra que Deus anseia por purificar nossos corações. Ele quer que sejamos puros, para nos preparar como indivíduos e como igreja para o seu breve retorno. Portanto, o julgamento, que é o dia da expiação, serve para nos preparar para sermos alegres quando ele vier. Alegres, dando-lhe as boas-vindas de volta à terra. Amigos, o juízo investigativo acontece quando o rei examina os convidados para o casamento, para garantir que todos estejam usando a vestimenta nupcial que ele providenciou para eles. O manto imaculado do caráter lavado e branqueado no sangue do Cordeiro. Amigo, você está vestindo o manto da justiça de Cristo neste momento? Essa é a pergunta que quero que você responda. Você está permitindo que ele o lave no sangue do Cordeiro? Você está disposto a sacrificar o seu Salvador pelo perdão dos seus pecados? Agora é a hora de permitir que ele realize a sua obra especial de purificação em nossos corações, para que estejamos prontos para a sua vinda. Outra história. John Wesley, famoso pregador metodista, estava quase em desespero. Não tinha fé para continuar pregando. Parecia que não estava funcionando. Estava exausto. Sua saúde estava debilitada. Quando a morte o encarou, sentiu medo e encontrou pouco conforto em sua religião. Confidenciou a um amigo que estava pronto para abandonar o ministério. Mas em 24 de maio de 1738, ele abriu a Bíblia às 5 da manhã para ler 2 Pedro 1, versículo 4. Por que ele escolheu isso? Não temos ideia. 2 Pedro 1, versículo 4. Pelas quais nos são dadas coisas muito grandes e preciosas, promessas para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Duas promessas bem ali. Cremos em suas promessas e estamos recebendo a natureza divina. Isso significa a mesma natureza que Cristo usou para viver sua vida sem pecado por mais de 30 anos. Bem, ele se voltou para o texto. A esperança começou a brilhar novamente no coração de Wesley. Naquela noite, ele compareceu relutantemente a uma reunião na capela Aldersgate, em Londres. Por volta das 20h45, enquanto Lutero descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Senti que confiava e recebi a certeza de que ele havia tirado os meus pecados, até mesmo os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Este é John Wesley, prestes a abandonar sua posição e sua fé. Certo, preciso de outro texto. Vamos ler mais um pouco. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há.
Romanos 8:1, um texto precioso. O que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo fomos libertos do antigo modo de vida, da antiga ordem de servidão, escravidão e condenação, para uma nova vida de perdão, vitória e poder. Descrevendo dois modos de vida, a sua vida e a vida no Espírito. Andar na carne é a frase usada em Romanos 7. Ele se refere à natureza humana, em toda a sua fraqueza e vulnerabilidade ao pecado. Viver uma vida dominada pelos ditames e desejos da natureza humana pecaminosa, em vez de uma vida dominada pelos ditames e pelo amor de Deus. É disso que trata Romanos 7. As inclinações, paixões, impulsos e apetites da nossa natureza pecaminosa e caída. Em certa época, o cristão estava à mercê de sua própria natureza pecaminosa, de suas próprias paixões e desejos. Cada um de nós estava. Mas, através do dom de Deus e do poder ilimitado do Espírito de Deus entrando em nossas vidas, experimentamos uma vida vitoriosa. E eles agora estão livres da condenação em suas vidas. Eles foram perdoados. Eles foram cobertos. Paulo decidiu obedecer a essa lei de Deus. Logo descobriu que, além dessa lei externa a ele, havia outra lei interna, diretamente contrária à lei externa a ele. Enquanto a lei de Deus fora dele, dizia: você deve fazer esta coisa boa e esta coisa boa. A lei da hereditariedade de sua natureza humana decaída dizia: você não pode fazer o que gostaria. De acordo com Romanos 7, ele se vê afundando cada vez mais no atoleiro do pecado, constrangido e arrastado para baixo por essa lei do pecado, até que finalmente clama em Romanos 7:24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É notável que o pronome eu ocorre mais de 25 vezes nos 16 versículos de Romanos 7, e o Espírito Santo não é encontrado nenhuma vez. No capítulo 8, a cena muda drasticamente. O Espírito Santo é mencionado 20 vezes, enquanto eu sou mencionado 2 vezes. Capítulos totalmente diferentes, um ao lado do outro. Em Romanos 8, Paulo revela uma descoberta surpreendente. Além da lei de Deus fora dele, acenando-o para a justiça, e da lei dos seus membros, da lei da hereditariedade e da sua natureza decaída, há outra lei. É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Romanos 8:2. Esta lei trata da justiça que você não pode alcançar com suas próprias forças, com o poder da sua vontade. Você não tem esse poder. Você não tem essa capacidade. Não há problema com a lei. Veja bem, se cremos que Deus está lidando com esse direito. Como Paulo diz em Romanos 7, é santa, justa e boa, a lei de Deus. O problema não é com a lei, é comigo. Deixado sozinho, sou totalmente incapaz de atender às exigências da lei. Certo, alguém escreveu isso e foi meio interessante. Nada profundo, mas interessante. Se nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista. Se nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Se nossa maior necessidade fosse prazer, Deus nos teria enviado um artista. Mas a nossa maior necessidade era a libertação da penalidade e do poder do pecado. Então Deus nos enviou um Salvador. Muito bom, muito bom. Quando chegamos ao limite de nossas forças, quando reconhecemos plenamente nossa incapacidade de guardar a lei de Deus e em total impotência, olhamos para Cristo e confiamos no Espírito Santo para fazer por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Quando entregamos cada pensamento, cada propósito, cada desejo, cada ação e todos os nossos apetites e paixões ao seu controle absoluto, o Espírito Santo assume o controle de nossas vidas e nos liberta do poder do pecado que habita em nossa própria natureza e nos leva à conformidade com a vontade de Deus. Você crê nisso de todo o coração? Enquanto lutamos com nossas próprias forças, lutamos uma batalha perdida, mas em Cristo somos mais que vencedores. Esta é uma das razões pelas quais é tão difícil superar hábitos de vida que sabemos que nos destroem. É por isso que é difícil superar nossas paixões e nossos apetites. É por isso que é tão difícil superar atitudes não cristãs. É por isso que lutamos para ser as pessoas que realmente queremos ser e fazer as coisas que realmente queremos fazer. Se lutarmos contra o inimigo com nossas próprias forças, sempre perderemos.
Não há razão para continuarmos escravizados. Quando Cristo habita em nós, somos libertos da tirania e do domínio da nossa natureza pecaminosa. Podemos saber o que é certo, mas não temos o poder para fazê-lo. Podemos desejar fazer a coisa certa, mas falhamos repetidamente porque somos fracos demais para realizar nossos desejos. Podemos até querer superar hábitos prejudiciais e atitudes negativas, mas continuamos recaindo nesses velhos padrões de hábitos repetidamente. Romanos 8 introduz um paradigma totalmente novo. Para Paulo, a vida cristã não é mais uma vida de derrota frustrada. Não é mais uma vida de escravidão e dominação. O Espírito Santo que preenche a vida do crente nos libertou. Romanos 8 é o primeiro lugar em todo o livro de Romanos em que o Espírito Santo entra na discussão. E quando o faz, não se fala mais em derrota. Onde o Espírito Santo está no controle, a velha natureza é compelida a ceder. Viver no poder do Espírito Santo não significa que seremos livres de lutas. Significa que temos a certeza da vitória em nossas lutas. Cristo nos deu poder através da habitação do Espírito Santo para vencermos todas as tentações. Mais um texto. Vamos continuar lendo. As minhas palavras não são relevantes. As palavras de Deus são. Ezequiel capítulo 36. De volta ao Antigo Testamento. E versículo 26, Ezequiel 36, 26. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Podemos fazer essa oração? Essa é uma oração legítima que podemos fazer todas as manhãs ao acordar, ao cuidar das nossas atividades. Por favor, Senhor, tire esse coração de pedra, substitua-o por um coração como o seu. Faça com que este seja um novo dia para nós hoje. Palavras de esperança. Elas nos dão coragem para enfrentar os desafios da vida que não estamos destinados a derrotar. Simplesmente parece que sim, não estamos. A vitória é nossa em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Para Paulo, a vida não era uma espera frustrada e tediosa. Cristãos que vivem no mundo também vivem em Cristo. Nós vivemos em Cristo, em suma. Portanto, a tônica da vida cristã é sempre a esperança e nunca o desespero. O cristão não espera pela morte, mas pela vida. Outra história. Cliff Goldstein. Em 1979, pouco antes do meu aniversário de 24 anos, Deus me disse que, se eu quisesse segui-lo, precisaria queimar o livro no qual eu estava trabalhando há mais de 2 anos. Depois de uma intensa luta divina humana, coloquei o manuscrito em um fogão de 2 bocas no meu quarto e o queimei. Enquanto eu estava sentado ali, a fumaça se dissipava, ela aparecia, mas Deus me deu uma visão do céu. Talvez não mais do que 3 horas antes, eu não tinha certeza se Deus existia. Comecei então a estudar com os adventistas do 7º dia, e embora tentasse contar-lhes o que tinha visto, nunca consegui encontrar a palavra certa para descrevê-lo. Até alguns meses depois, quando ainda estava cético sobre essa mulher de Ellen White, a quem eles frequentemente citavam, eu estava lendo sobre ela em uma visão que às vezes ela clamava: Glória! Foi isso. Levantei-me de um pulo, peguei o telefone na parede, liguei para meus amigos adventistas e contei que havia encontrado a palavra glória para descrever o que eu tinha visto. Era como se eu estivesse olhando para um lago. Eu conseguia ver o horizonte e tudo era cintilante e glorioso. E foi isso. Acho que a coisa toda não durou nem 4 segundos. Nada parecido aconteceu comigo desde então. Então por que 44 anos depois escrever sobre isso? Aconteceu, e o Senhor deve ter feito isso por um motivo. Qual foi? Não sei. O que sei é que sou um pecador que merece a morte eterna, e que tudo o que em mim reflete o caráter de Jesus vem somente pela mesma graça que me cobre na justiça de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Tudo bem. Uma mulher esperava que Jesus a condenasse. Um por um seus acusadores foram embora. Você se lembra da história? E Jesus não viu ninguém além da mulher. Finalmente perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Para que compreendêssemos a natureza mortal do pecado, ele acrescentou mais uma frase, não é mesmo? Vá e não peque mais. Não continue fazendo o que está fazendo.
Vai e não peques mais. Jesus está nos pedindo para sermos sem pecado? E eu digo, com certeza ele é. Jamais poderíamos pedir menos. Por quê? O pecado era a doença que nos destruía. Por que você faria Jesus dizer, em vez disso, vá e peque um pouco menos? Isso seria apropriado? Ou saia e corte sua vida de pecado. Novamente, Jesus não veio para nos salvar com o nosso pecado, mas do nosso pecado. Da penalidade, do poder e, por fim, da presença do pecado em nossas vidas. Jesus estava, na verdade, dizendo a ela, eu assumirei a sua penalidade porque te amo. O pecado te fere, o pecado me fere. Eu serei o seu sacrifício. Agora vá e não quebre mais a lei. Uma história interessante vinda de outro lugar do mundo. Pastor Tana, precisamos que você volte ao escritório da missão, organize todos os nossos suprimentos para os jovens e garanta que os pratos, panelas, microfones, lonas e outros itens estejam no barco que vai para o evento do outro distrito. A propósito, esse barco precisa partir por volta das 4 da manhã de amanhã. Eu sabia que precisava ir, e ir rápido, lembra a pastor Tana. Oramos por orientação e proteção, lembra a pastor Tana. Então, pulei no barco de 8 pés, liguei o motor de popa de 25 cavalos e parti rugindo do pier. Pouco antes de partir, um dos anciãos o avisou que tempestades recentes haviam mudado os canais e que ele deveria pegar a rota mais longa do oceano em vez do antigo atalho pelos recifes. O pastor Tana acenou em despedida, dirigiu o barco em direção à entrada do porto, cantando alegremente e se divertindo. Na entrada do porto, ele teve que decidir se pegaria o velho atalho pelos recifes ou seguiria o aviso e seguiria a rota oceânica mais segura. Escolhi a rota que me disseram para não seguir, conta o pastor Tana. Assim, eu economizaria mais de 2 horas. Eu poderia organizar rapidamente todo o equipamento e deixá-lo no outro barco antes que eles precisassem partir pela manhã. Eu estava navegando muito bem, sem problemas, até chegar a um recife mais longo que conecta 2 pequenas ilhas. Sabendo que era um lugar perigoso, reduzi a velocidade do motor e conduzi o barco com muito cuidado através do recife. No começo não percebi. Ele disse que tudo ia bem até que parou. O lugar era muito raso e perigoso. Ele rapidamente desligou o motor, inclinou-o para cima e começou a remar lentamente com o remo. Depois de uns 15 minutos, verificou novamente. Não parecia estar fazendo nenhum progresso. No começo, não percebi que meus remos não estavam movendo o barco para frente. Então, continuei remando, cada vez mais forte. Mas quando percebi que meu barco ainda estava no mesmo lugar, comecei a me preocupar. A correnteza estava se movendo na mesma direção que eu queria, mas meu barco estava parado. Pensando que devia estar pendurado em algumas pedras, o pastor Tana pulou para ver o que estava impedindo seu avanço. O barco estava flutuando e não havia nada segurando-o, mas ele não estava se movendo. Estava parado. O pastor Tana voltou para o barco, com frio e tremendo, e começou a remar com muita força. Então, percebendo que algo muito sério estava acontecendo, ele parou de remar e começou a orar. O meu grande amigo lá em cima, ele orou em inglês pidgin. Não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe o que está acontecendo e preciso da sua ajuda. Desta vez, ele observou a frente do barco e viu que cada vez que ele empurrava seu remo na água, alguém na frente do barco empurrava outro remo na água exatamente na direção oposta. Quando eu remava com mais força, a pessoa do outro lado do barco também remava com mais força. Não importava o quanto o pastor Tana remasse, a pessoa invisível remava exatamente com as mesmas remadas, mas sempre na direção oposta. O barco não avançava. Ele caiu no barco e começou a orar em voz alta novamente. Meu grande amigo aí em cima, gritou em inglês. Estou cuidando dos seus negócios, não dos meus, e não quero perder tempo aqui. Em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor derrote quem quer que esteja lutando contra nós. Então ele inclinou a hélice do motor de popa na água e puxou a corda de partida. O motor rugiu, ganhando vida. Ele acelerou a fundo. Então, sem se preocupar com a profundidade do recife, o pastor Tana apontou o barco na direção de Holmes. No momento em que fiz isso, uma luz brilhante se acendeu sob o barco e eu pude ver todas as rochas perigosas com clareza. Essa luz brilhou intensamente pelas 3 horas seguintes. A luz brilhante substituiu o inimigo invisível e o perseguiu imediatamente. Foi então que eu soube que o Senhor estava ali no barco comigo.
Então conversei com ele e cantei com ele, sem me preocupar nem um pouco com as pedras, direto para o acampamento da missão. Era como se eu estivesse viajando com o meu melhor amigo. Isso é fé e confiança em Deus. Uma última história. Do lado de fora dos portões da igreja Greyfriars, em Edimburgo, Escócia, ergue-se um monumento em tamanho real a Bob, um cachorrinho especial. Bob, um Skye Terrier, pertencia a um homem chamado John Gray. Infelizmente, o Sr. Gray faleceu em 1858, deixando Bob sozinho. Por amar tanto seu dono, Bob deitava-se sobre o túmulo de John todos os dias pelo resto da vida, saindo apenas para procurar comida. Até a rainha Vitória foi visitar Bob. William Chambers, o Lord Provost da cidade, ou seja, prefeito, comprou uma licença e presenteou Bob com uma coleira com etiqueta que se tornou sua segurança pelo resto de sua vida. A história de Greyfriars Bob é tocante. Embora desafios, tentações, decepções e dificuldades façam parte da experiência cristã, Jesus prometeu nos ajudar em tempos de dificuldade. Jesus prometeu nos dar o Espírito Santo como um companheiro constante e viver sua vida no coração de cada crente. Bob passou 14 anos fiéis ao lado do túmulo de seu dono até morrer aos 16 anos. A lápide de Bob diz: podemos assumir um compromisso permanente com Deus, que é muito maior do que tudo o que conhecemos, e nunca mais nos afastar dele? A estátua de Bob ainda está lá. Ao passarem pela estátua, as pessoas esfregam seu nariz, que já mudou de preto para dourado, porque elas confiam. Elas estão confiando novamente em um ídolo terreno, em vez de no poder de Deus e na maneira como Ele pode lidar conosco. Bom, amigos, essas são minhas histórias de hoje. Eu apreciei todas elas. Eu as tornei parte da minha vida e da minha história. E eu quero ter o mesmo tipo de fé que essas pessoas tiveram. Eu gostaria de poder dizer a um ditador como Adolf Hitler que ele vai perder esta guerra porque Deus profetizou isso. Isso exige muita coragem porque sua sobrevivência está em jogo. Deus prometeu que fará por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Ele tem esse poder, e isso será verdade para Ele e para nós. Tudo bem, agradeço por toda a sua atenção e seu bom espírito. Vou pedir que nos ajoelhemos, se possível, e oremos para que a bênção de Deus esteja conosco e nos guie. Pai Celestial, oro para que o Teu Espírito Santo nos ajude a crer em promessas impossíveis, que nos ajude a crer que o pecado será eliminado, que será destruído para sempre, que Jesus Cristo cuidará desse problema. E eu oro para que isso seja resolvido em nossas vidas agora mesmo. Ajuda-nos a ir até Jesus, nosso substituto, nosso amigo, e pedir-lhe vitória. Obrigado. Oramos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso amigo. Amém.